Meu nome é Lisete, sou Lisete Rubano, sou arquiteta urbanista e sou professora da FAO Mackenzie. E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje, lutando pela democracia, fazendo esse depoimento nessa situação tão estarrecedora do Brasil. E eu acho que seria muito importante, eu tenho pensado muito esses dias, do papel dos arquitetos e urbanistas ao longo de toda a história da participação da vida pública, dos arquitetos nessa construção do que a gente tem tentado chamar e tem tentado construir, que é a democracia e o direito à cidade. Se a gente for resgatar, desde antes do estado de exceção, que nos atingiu tão ferozmente, a ditadura do golpe de 64, os arquitetos estavam participando, inclusive via IAB, de uma discussão nacional importantíssima, através do Seminário da Quitandinha, em que a gente discutia as políticas públicas que eram fundamentais para construir o Brasil. As políticas de direito à cidade, de organização do território, as políticas habitacionais, e tudo isso depois sofreu uma regressão violenta com o processo de ditadura no Brasil. Depois, com o resgate da democracia, com a nossa Constituição de 88, a gente tem um momento também muito seminal, nas pautas da arquitetura e do urbanismo e nas lutas urbanas, junto aos movimentos sociais que foram, a duras penas, se reconstituindo ao longo de um processo duro de repressão. Mas aí a gente luta pelo quê? A gente luta por uma das questões que me parecem fundamentais na história das cidades no Brasil, que é o direito à cidade do ponto de vista da função social da propriedade. Esse é o grande tema, me parece, tanto da Constituição, que tem a ver com nossa disciplina, obviamente, quanto do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade vai ser um marco muito avançado no nosso processo de construção de cidadania, e pelo qual lutamos por tantos anos. Só em 2001 ele foi aprovado, e que virou uma referência para constituir pauta para os planos diretores, para constituir pauta para as nossas formas de agir no território, para dar um reforço aos movimentos sociais que nada mais fazem do que lutar pelo direito, direito de viver na cidade dignamente. E também a questão da assessoria técnica, que eu acho que nos últimos anos teve um aporte muito significativo, porque os nossos companheiros continuaram na luta por anos e anos pelo direito das pessoas terem acesso à assessoria técnica, ou seja, poderem construir com mais rigor, com mais condição, as suas próprias casas, que é o que a população pobre acaba fazendo. E tudo isso agora se vê ameaçado, frente a esse desastre, a essa catástrofe, a essa tragédia de um candidato autoritário, criminoso, porque incita a violência e a morte e, portanto, qualquer experiência de processo civilizatório. Hoje é isso que está ameaçado, é isso que está em pauta. E nós, como arquitetos e urbanistas que temos compromisso com a sociedade, com a cidade, não podemos nos calar, a gente tem que manifestar publicamente o nosso apoio à candidatura democrática de Haddad e Manuela. E eu também, como professora, tenho uma tarefa muito significativa de amparar meus estudantes, que hoje os jovens, que hoje estão numa situação de conflito, inclusive doméstico, porque os jovens têm a pauta, óbvio, do processo e do projeto emancipatório, os jovens querem a vida da cooperação, da solidariedade, um Brasil para todo mundo, e eles têm inclusive embates hoje muito violentos de geração, que é óbvio que os interesses de classe é que estão movendo todos esses debates e infelizmente eles não têm sido públicos na devida medida. O candidato Bolsonaro se nega a debater o que ele não tem como proposta, por isso que ele não vai ao debate, para cidades e para habitação e para tudo aquilo que a gente chama de direito urbano. Então, em apoio aos meus estudantes também, eu me posiciono publicamente, novamente, repito, a candidatura democrática de Haddad e Manuela e por um Brasil onde o planejamento e o projeto possam ter dimensão emancipatória. Mas essa coisa de que os arquitetos precisam estar junto de um projeto de país, senão não faz sentido a profissão, Para pensar as escolas do Brasil inteiro, para pensar os hospitais do Brasil inteiro, para pensar a habitação no Brasil inteiro.
E se a gente, por isso que é tão assustadora essa perspectiva do Bolsonaro, né? Porque é uma morte das políticas públicas, né? Onde a gente teria mais interesse em se engajar, né? Que é o que eu falo assim de noite para os meus alunos, sabe? Assim, tudo bem, tem gente que está trabalhando com interiores, fazer o quê? O que dá dinheiro, né? Mas não é essa a pauta da formação, né? Da gente. Então eu fico sempre pensando o quanto a gente promete isso, né, aos alunos, no sentido de uma perspectiva de mundo, e o quanto a gente não oferece. Por isso é tão duro.